Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as leis de Kirchhoff. É nesse ponto que eu acho que o curso começa a ficar mais interessante. Por quê? Desde o início do semestre, vocês viram comigo definições básicas de grandezas de circuitos, como corrente, tensão, potência. Depois nós somos apresentados ao resistor, a uma fonte, fonte de corrente, lei de Ohm, depois associação em série, paralelo, associação mista. E com isso que a gente construiu, vocês viram que vocês conseguiram já analisar alguns circuitos até bastante complexos. E chega um ponto que a gente pode achar que a gente consegue analisar qualquer circuito. Isso não é verdade, tá? Eu vou mostrar aqui alguns circuitos que o ferramental que eu apresentei até agora para vocês não será suficiente para resolver. Por isso, nós vamos ter que desenvolver métodos de análise mais robustos, mais poderosos. E para desenvolver esses métodos, nós vamos partir das leis de Kirchhoff. São duas, nessa aula aqui eu apresento a primeira, no próximo vídeo vocês verão a segunda lei de Kirchhoff. E aí algumas aulas para frente, ainda tem umas coisinhas que eu tenho que falar antes da gente chegar lá, eu vou mostrar esses métodos de análise de circuitos que são métodos mais poderosos. Então vamos lá, primeira coisa, exemplos de limitações dos nossos métodos. Nesse primeiro circuito que vocês estão vendo, aqui seria trivial, né? Uma associação simples em série seguida de um divisor de tensão. Mas o que acontece se eu coloco, por exemplo, uma fonte de corrente aqui? Se fosse um resistor no lugar dessa fonte de corrente, tudo bem, uma associação em paralelo seguida de uma associação em série. Mas aqui, como não foi, como é uma fonte de corrente, vocês vejam que a gente não consegue resolver ainda esse tipo de circuito. Outro exemplo, que alguém pode falar assim, professor, mas você colocou mais de uma fonte. A gente consegue resolver qualquer circuito com uma fonte só. Não é verdade. Vejam, por exemplo, esse circuito aqui, vocês conseguem resolver duas associações em série, seguidas de uma associação em paralelo. E se eu colocar um resistor aqui, no ponto médio desses dois ramos? Vocês podem tentar achar aqui quem está em série com quem está em paralelo com quem, pelo resto do dia. Vocês não vão achar, não tem. Então, viram que não é só questão de mais de uma fonte, né? Algumas topologias, que a gente chama de topologias em ponte, não vão permitir a análise simplesmente pelo uso de resistências equivalentes e associações. Então, vamos lá, vou apresentar para vocês as duas leis de Kirchhoff, sendo que hoje nós falamos só da primeira. Essas duas leis de Kirchhoff, elas vão governar o comportamento das correntes e das tensões em um circuito elétrico. A primeira, que é a lei das correntes, vai mostrar para a gente que o que acontece quando as correntes elétricas se unem em um nó do circuito. A segunda lei, que fala sobre as tensões, vai falar para a gente quais as distribuições possíveis de tensões em cada um dos percursos fechados do meu circuito. Mas falando só da primeira, o que diz essa lei? E antes de apresentar, lembrar que não deve ser a primeira vez na vida que vocês se deparam com uma lei científica, né? No ensino médio, a gente aprende a lei da gravitação universal. Ou a gente aprende, por exemplo, a lei dos gases ideais, tá? Que são expressões matemáticas ou regras práticas que a gente pode usar para calcular algumas grandezas. Vamos lá, então, para o que diz essa lei? A lei das correntes, ela diz o seguinte: a soma algébrica, e vejam que eu sublinhei isso aqui, de todas as correntes em qualquer nó de um circuito é igual a zero. Também sublinhei nó do circuito. Por quê? Vejam que tem dois pontos que podem causar dúvidas, que é o que vem a ser uma soma algébrica e o que vem a ser um nó de um circuito. A gente já vem falando informalmente sobre os nós do circuito desde que a gente começou a disciplina. Às vezes eu estou resolvendo uma questão, eu falo, esse nó. Mas eu não parei a aula e dei para vocês uma definição
precisa do que vem a ser um nó. Então, eu vou elucidar esses dois pontos aqui antes de mostrar um exemplo prático da aplicação dessa lei de Kirchhoff. Então, definição de um nó. Um nó é um ponto no qual dois ou mais elementos de um circuito se unem. Eu acho que um exemplo ajuda a entender. Primeira coisa, o que é um elemento de um circuito? Nessa disciplina, nós vamos trabalhar com 5 elementos básicos de circuitos, dos quais vocês já viram 3 comigo. Então, vocês viram o resistor, vocês viram a fonte de tensão, vocês viram a fonte de corrente, e vocês ainda não viram, mas verão o capacitor e o indutor. Então, estes são os elementos de circuitos que nós vamos encontrar nessa disciplina. Então, um nó, gente, nada mais é do que um ponto no qual dois ou mais estão conectados. Vejam um exemplo. Este ponto aqui conecta a fonte de tensão a esse resistor. Portanto, é um nó. Este ponto aqui conecta 2 resistores e uma fonte de corrente. Um nó também. Esse aqui também, um nó. E agora vem o ponto que muita gente confunde. Na parte inferior aqui do meu circuito, gente, eu não tenho 3 nós, tá? Aqui não é um nó, aqui é outro e aqui é outro. Nada disso. Eu tenho um único nó aqui. A posição que eu vou colocar ele, se eu vou representar ele aqui, por exemplo, não interessa. Por quê, pessoal? Apesar dos pontos aqui serem geometricamente distintos na minha folha, eletricamente estes pontos são o mesmo. Por quê? Porque numa representação de circuitos, esses fios aqui, entre aspas, que a gente está colocando, são condutores perfeitos, né? Então não tem diferença de potencial. Então isso aqui é um único ponto elétrico. Para que eu tivesse nós distintos aqui embaixo, eu precisaria ter elementos aqui separando esses nós. Aí sim eu teria nós distintos, tá? Aqui no caso eu tenho um único nó. Aproveitando essa oportunidade, eu quero falar para vocês que vejam que esse nó, por exemplo, ou esse nó, eles conectam 3 elementos. E esse nó aqui e esse nó aqui conectam 2. A gente diz que nós que conectam mais de 2 elementos são nós essenciais. Gravem esse nome, porque ele vai ser útil num método que a gente vai aprender algumas aulas para frente. Mas eu volto lá quando a gente precisar, eu vou relembrar vocês, mas já gravem, vai ser útil. Ok, vimos o que é um nó. Temos que ver agora o que é a soma algébrica. Eu falei de nó primeiro porque eu vou precisar do nó para explicar a soma algébrica. Imagina aqui, gente, eu tenho um nó do meu circuito em que tem 3 elementos sendo conectados. Esses 3 elementos, vejam que eu coloquei correntes aqui, IA, IB e C. Algumas correntes entram no nó, algumas correntes saem do nó. A soma algébrica nada mais é do que somar o valor dessas correntes, porém mudando o sinal algébrico, por isso que é a soma algébrica desse valor, em função do sentido dessa corrente, se essa corrente está entrando ou saindo do nó. Aqui no caso, eu estou assumindo que correntes entrando no nó são negativas e correntes saindo do nó são positivas. Se você quiser fazer o inverso, à vontade, mas uma vez que você tiver escolhido a sua maneira de arbitrar os sinais, você segue ela até o fim, tá bom? Então vejam que a soma algébrica aqui seria menos a corrente A, porque ela está entrando no nó, mais a corrente B, mais a corrente C. Um caso um pouco mais complexo, imagina esse nó aqui com 4 correntes, em que eu tenho 2 entrando e 2 saindo.
A soma algébrica seria negativo para A e B, então menos IA menos IB, e positivo para C e D, ou seja, mais IC mais ID, porque C e D estão saindo e A e B estão entrando. Agora que eu expliquei o que é um nó e o que é a soma algébrica, vejam que a lei das correntes de Kirchhoff nada mais é do que falar o seguinte: sabe essa soma algébrica que você fez aqui, ó? Então, ela é igual a zero. Só isso, mais nada. E por que que isso acontece, gente? Vamos tentar ter uma intuição e não só seguir essa lei cegamente. Se essa soma não for zero, vai ter mais corrente saindo do nó do que entrando, ou vice-versa, mais corrente entrando do que saindo. Isso iria acarretar ou num acúmulo de carga parada ali num nó, ou de desaparecimento de elétrons, né? O elétron entram 10 elétrons, saem 8 e 2 vão para o além. Isso não vai acontecer, tá? Nem o elétron vai ficar parado ali no nó, acumulando, nem o elétron vai desaparecer. Então, essa lei de Kirchhoff das correntes, vocês podem entender ela como uma consequência da conservação da carga elétrica. Uma vez que a carga não desaparece, a corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai, tá bom? Só uma intuição para vocês verem de onde que vem essa lei. E agora vamos aplicar tudo que a gente viu nessa pequena aula para resolver um circuito que a gente não dava conta de resolver antes. O que é resolver um circuito? É calcular todas as correntes nos elementos e calcular também a tensão aplicada a cada um deles. Então vocês vão ver que eu tenho algumas coisas que eu preciso calcular aqui. Eu preciso calcular essa corrente aqui. Eu preciso calcular essa corrente aqui. Eu preciso calcular também essa corrente aqui. E eu não sei porquê, o meu valor da corrente aqui desapareceu, mas é de 3 amperes. Então, uma vez, vocês concordam comigo que calculadas essas correntes, eu sei todas as tensões e é só o que eu tenho que fazer. Tudo bem. Primeira coisa, vocês já viram comigo que como a fonte de corrente está em série com esse resistor, a corrente nesse resistor aqui também é de 3 amperes. Mas vamos usar a lei das correntes de Kirchhoff para a gente chegar matematicamente nesse resultado. Quando eu apresentei isso para vocês a primeira vez, eu apelei para a intuição, né? Falando, a carga não tem para onde ir, então ela vai ter que seguir pelo mesmo fio. Mas vamos usar a lei das correntes para chegar nesse resultado. Vou aplicar a lei das correntes aqui, ó, nesse nó. Uma vez que eu tenho 3 amperes entrando, eu uso o sinal negativo. E qual que vai ser a corrente saindo? Vou chamar de x. Essa soma algébrica tem que ser zero, portanto, x é igual a 3 amperes, a conta mais difícil do mundo. Ou seja, essa corrente aqui, ó, que era o meu x, ela é 3 amperes. A gente já sabia disso, mas é só para vocês verem que a lei das correntes funciona mesmo em qualquer ponto. O que pode ser mais complexo é isso aqui. A corrente que está descendo pelo meu resistor de 10 ohms, eu consigo calcular ela usando lei de Ohm, né? Ele está submetido a uma tensão de 10 volts, uma resistência de 10 ohms, então eu sei que aqui vai ser 1 ampere. O que eu não sabia calcular, e que eu vou aprender a calcular agora com essa lei das correntes de Kirchhoff, é qual que é o valor da corrente na fonte de tensão. E vejam que eu coloquei essa corrente saindo aqui dessa fonte de tensão, tá? Porque eu arbitrei esse sentido. Eu vou chamar essa corrente de Y, porque eu já usei o X para outra. Onde que eu vou aplicar a minha lei das correntes de Kirchhoff? Eu vou aplicar nesse nó aqui. Vamos fazer então a soma algébrica das correntes para esse nó? Eu tenho 3 amperes entrando, então menos 3. Eu tenho 1 ampere saindo, mais 1. E eu tenho Y amperes, que eu não sei quanto que vale, mas está entrando, se está entrando é negativo, né? Então,
menos y. E essa soma algébrica é 0. Resolvendo isso, eu acho que y igual a menos 2 amperes. Aqui vocês podem ter uma pequena dúvida, e eu fiz isso de propósito. O que significa menos 2 amperes, gente? Quer dizer, então, que eu tenho uma corrente de menos 2 fluindo aqui para a direita? Você pode entender assim, mas se você quiser uma coisa mais intuitiva, isso simplesmente quer dizer que quando você falou que a corrente estava entrando no nó, que foi uma escolha arbitrária sua, na verdade você errou, né? Você tinha 50% de chance de acertar ou de errar essa escolha. Você errou. Então, isso quer dizer que minha conta está inválida? Claro que não. Só quer dizer, gente, que no mundo real eu tenho 2 amperes no sentido oposto. Mais nada. Simples assim, tá? Então vejam que utilizando a lei das correntes de Kirchhoff, eu consegui resolver um circuito que eu não resolvia anteriormente. Na próxima aula, eu vou mostrar a aula irmã dessa, que será a aula da lei das tensões de Kirchhoff. E depois disso, nós vamos desenvolver um método sistemático de resolução de circuitos. Não, na verdade, 2, tá bom? Se tiver dúvida, fico à disposição, pode mandar uma mensagem no Teams, que assim que eu ver eu respondo para vocês. Até mais, falou, tchau!